O meu nome é André Costa Oliveira e hoje nós falaremos sobre a Virgem Vermelha, construída em utopia, desejo de controle e tragédia. A história de Hildegard Rodrigues começa muito antes do seu nascimento. Aurora Rodrigues, sua mãe, concebeu a filha não por desejo materno ou acaso biológico, mas como um projeto político. Aurora, profundamente influenciada por ideologias absurdas, sobre as quais falaremos em instantes, pretendia que a filha, Hildegard, fosse a mulher do futuro, uma espécie de entidade modelada para servir como exemplo e instrumento da revolução sexual, moral e social que a sua mãe acreditava necessária para a regeneração da humanidade. Esse desejo, na verdade, um devaneio de criar o ser ideal, está profundamente enraizado no pensamento eugenista europeu de fins aí do século XIX e início do século XX. Eugenia, pessoal, era uma corrente de pensamento pseudocientífica, claro, que acreditava na possibilidade de melhorar geneticamente a raça humana através da seleção artificial, por casamentos planejados, controle de reprodução e até esterilizações forçadas. E Aurora, motivada por tais ideias, acreditava sim que poderia fabricar uma filha perfeita se escolhesse o pai ideal, como quem escolhe aí ingredientes de uma receita de cozinha ou um garanhão reprodutor destinado a cruzamentos com fêmeas da sua espécie. Só que o perigo, atentem-se a isso, começa a existir de verdade quando a política se transforma em engenharia social e os homens passam a ser tratados como matéria-prima de experimentos ideológicos, como escreveu Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo. Foi exatamente isso que a Aurora fez. Transformou a filha em matéria-prima da sua utopia pessoal. O pai de Hildegard Rodrigues nunca teve um papel ativo em sua vida. Sua identidade foi cuidadosamente planejada, mas depois até ocultada pela mãe Aurora Rodrigues. A Aurora escolheu um homem apenas como, digamos, um doador biológico, conforme seus ideais eugênicos. A escolha, então, foi Alberto Pallad, um militar galiciano, não por amor ou vínculo afetivo, como eu disse, mas por julgá-lo física e intelectualmente adequado para gerar a criança perfeita que ela idealizava. Hildegard Rodrigues nasceu, então, em 9 de dezembro de 1914, em Madrid, na Espanha. Desde muito pequena, Hildegard foi tratada literalmente como um projeto. Foi alfabetizada precocemente, aprendia várias línguas, foi inserida no debate político e tornou-se ainda adolescente, 12, 13 anos de idade, figura proeminente em congressos socialistas e feministas na Espanha. Aliás, uma curiosidade, o seu nome, Hildegard, foi escolhido com uma precisão cirúrgica. Hildegard significa literalmente Jardim da Sabedoria, em alemão arcaico. Mas a mãe, como eu já disse, não via nela uma filha, enxergava puramente um símbolo, uma obra de arte viva. A maternidade, nesse caso, não era um gesto de entrega amorosa, mas um ato de construção. A Aurora tratava a menina como um boneco moldável, uma estátua animada que jamais poderia desviar-se do roteiro planejado. O psicanalista Erich Fromm advertiu certa vez sobre esse impulso na modernidade. Abre aspas, o amor imaturo diz, amo você porque preciso de você. O amor maduro diz, preciso de você porque amo você. Fecha aspas. A Aurora não amava Hildegard como sujeito, mas como necessidade do seu projeto idealizado. Ela confundiu maternidade com controle, amor com posse. Quando Hildegard começou a questionar sua mãe, aproximar-se de outros intelectuais, viver sua sexualidade e desejar autonomia, a Aurora se desesperou, já que ela via a filha como algo sagrado, qualquer desvio era então uma espécie de profanação. E em 1933, a Aurora matou Hildegard com 4 tiros enquanto ela dormia, sendo 3 no rosto, que é um simbolismo muito forte, e 1 na cabeça. No julgamento, a Aurora fez uma declaração profundamente impactante. O corpo de Hildegard me pertence. O erro em minha obra só podia ser destruído por mim mesma. E por que uma declaração dessa é tão impactante?
porque a frase revela a natureza simbólica do crime. Não foi um assassinato movido por ciúmes ou fúria momentânea, mas um sacrifício ideológico. Ela não matou uma filha, matou o fracasso de uma ideia, matou a liberdade encarnada no outro, por assim dizer. E aí a gente chega à conclusão que se mostraria amplamente verdadeira na Segunda Guerra Mundial e na União Soviética, de que a fidelidade cega a uma ideia pode justificar os atos mais desumanos, mais bárbaros, quando se perde o contato com a realidade concreta dos seres humanos. Já analisando do ponto de vista psicanalítico, esse tipo de relação mãe-filha é profundamente marcado pelo narcisismo. A filha não é percebida como um outro, mas como uma extensão do eu materno. Quando essa alteridade começa a se afirmar, ela se torna intolerável. Jacques Lacan, em seu seminário sobre a transparência, explica, abre aspas, amar é, em última instância, querer ser amado na imagem que fazemos do outro. Fecha aspas. Aurora não amava Hildegard como sujeito, mas como espelho de si mesma. Quando o espelho começou a trincar, a Aurora quebrou o vidro abruptamente com a fúria destrutiva de 4 disparos de arma de fogo. Donald Winnicott, psicanalista que estudou profundamente as relações iniciais entre mãe e bebê, afirmou que a tarefa da mãe é ser suficientemente boa, não perfeita, mas capaz de permitir que o filho se torne ele mesmo. E a Aurora foi o oposto disso. Incapaz de tolerar a separação simbólica, destruiu o que não podia controlar. A história de Aurora e sua filha Hildegard também é um espelho da modernidade. Quando ideologias políticas substituem a dimensão espiritual ou ética, os indivíduos se tornam instrumentos e não fins. A política e as ideologias modernas, em grande parte, substituíram várias instituições, como, por exemplo, a religião, em milhões de corações, com seus dogmas, mártires, profetas e com seus sacrifícios. A liberdade começa onde termina a dominação absoluta. Toda forma de governo total, mesmo doméstica, tende à negação dessa liberdade. E no caso de Aurora? No caso de Aurora, o governo total foi doméstico. A casa como laboratório ideológico, a filha como cobaia e o sangue como punição pela rebeldia. E nos dias atuais, pessoal, seria possível estabelecermos aí algum paralelo dessa história trágica, horrorosa, com fenômenos que vêm acontecendo? Eu penso que hoje a imensa maioria da sociedade tão moderna, tão arrogante, vem criando sim o seu espelho contemporâneo, que são filhos vistos como projetos e a ilusão moderna da perfeição absoluta. Observem que hoje, tantos anos depois, vemos a repetição desse padrão em novas roupagens. Pais e mães que projetam seus filhos com base nas suas frustrações, com base nas suas ambições e que os inscrevem aí em 1000 cursos, 1000 atividades, que os expõem nas redes sociais ostensivamente como troféus de desempenho e, em outras palavras, pais e mães que estão transformando a infância e a juventude em vitrines de si mesmos. A sociedade moderna é repleta de pais que, sem saber, transformam seus filhos em objetos de narcisismo e instrumentos de validação pessoal. Pais e mães que não reconhecem nos filhos um outro e que os julgam tais como fracassos pessoais quando não correspondem à imagem idealizada. Repetem, em menor grau, o drama de Aurora. A história de Hildegard Rodrigues é um aviso contra o idealismo cego, contra a transformação de seres humanos em projetos, contra a instrumentalização da maternidade ou da paternidade como forma de vaidade ou redenção pessoal. Pais não são engenheiros da alma de seus filhos. Filhos não são projetos de sucesso nem plataformas para ambições frustradas de pais e mães. Todo amor verdadeiro exige a aceitação do outro como o outro, ou seja, com liberdade, riscos e incertezas. A tarefa dos pais é criar um ambiente onde o ser
possa emergir e não impor um ser ideal sobre o outro. A Aurora tentou fabricar uma deusa, matou uma filha e nos deixou um retrato cruel e necessário de até onde o sonho de perfeição ideológica pode levar quando se perde o contato com o humano.